Axé, mãe Bia. Muito bem, muito obrigada também, né? Com certeza saímos também enriquecidos, muito enriquecidos pela sua fala e muito também provocados, né? Então vamos lá, Jairo, agora é com você. Vamos? Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder estar compartilhando esse momento com todos vocês. Queria inicialmente pedir a bênção à mãe Bia, aos mais velhos, aos mais novos, porque é assim que se Vou chamar faz a quando a Bia gente também. começa a falar sobre religiões de matriz africana, sobre preconceito, sobre o direito à diferença, sobre tantos temas que nos incomodam e que mexem tanto conosco, sobretudo nesses momentos difíceis, nesses tempos difíceis que nós vivemos aqui no Brasil, né, de políticas equivocadas, de reflexo dessas políticas para os pobres, para as diferenças no geral, porque nesse momento de dificuldade, quem menos, os mais atingidos são os pobres, são os fracos, são os negros, são os índios, são os gays, são os idosos, são as mulheres, são as crianças. E, portanto, é um debate que nos é muito caro e que a gente tem uma trajetória de alguns anos militando nessa área da diferença. Queria saudar a professora Cristina, professora Regina, pelo convite. Em nome dela, saudar a todo o corpo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e saudar mais uma vez a mãe Bia, pedir a sua bênção ao Tiago, né, pela experiência e pelas falas que fizeram no início desse debate. Veja só, eu sou professor da Universidade Estadual de Alagoas. Eu sou professor da Universidade Estadual de Alagoas, moro em Alagoas há 16 anos, eu cheguei aqui em 2004, eu sou potiguar e comecei a militância no movimento negro alagoano logo que chego em 2004, porque fui lotado no campus universitário Zumbi dos Palmares, da Universidade Estadual de Alagoas, lá em União dos Palmares, lá a terra de Zumbi dos Palmares, a terra da comunidade remanescente de Quilombos Muquem, que são os remanescentes de Zumbi, os desafios todos que se colocavam para a sociedade alagoana e para a problematização desses debates em torno da Serra da Barriga, do que a Serra da Barriga representa para o povo negro brasileiro, para o povo negro alagoano, a situação de obscurantismo, de negação, de retirada do foco da Serra da Barriga como um espaço, como metáfora da liberdade, porque, na verdade, fomentar a liberdade, fomentar a Serra da Barriga, fomentar o espírito revolucionário de Zumbi dos Palmares, é fomentar o espírito de liberdade, é mostrar ao povo brasileiro que aquela experiência, há tantos anos, né, onde os negros que fugiam das prisões, que fugiam das suas condições de escravos, ficavam numa república, né, na República de Palmares, compartilhando, comungando, vivendo, trabalhando, cultuando seus orixás, fazendo seus cantos, as suas rezas. Então eu começo a história a militância na história do movimento negro aí, em 2004. Eu sou aquele tipo de intelectual que não só vivo no meio dos movimentos, naquilo que eu escolhi como foco da minha atuação profissional, somente para escrever os meus textos, somente para escrever os meus papers, os meus artigos científicos, somente para atender a dimensão da CAPES, do CNPq, né, em cima da gente, exigindo produção, exigindo isso, exigindo aquilo. Eu sou o tipo de profissional orgânico, militante, orgânico, que, para além disso, que é o trivial, que é o lugar comum do professor universitário do Brasil, eu entendo que a gente precisa devolver a essa sociedade que a gente pesquisa,
que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente observa, que a gente escreve os nossos livros, a gente precisa devolver a essa sociedade, a essas pessoas, a esses homens e a essas mulheres, com ações que impactem de alguma forma na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no levante da autoestima das pessoas. Então, eu sempre parto desse princípio. Obviamente que é mais difícil, porque fazer pesquisa nesse país é dificílimo, fazer pesquisa das ciências humanas mais ainda, e retornar essas comunidades que a gente pesquisa com trabalhos, com ações efetivas, com a presença impactante da universidade, através de suas diversas institucionalizações e organizações, se torna ainda mais difícil. Eu tive uma experiência, logo que cheguei em Alagoas, na cidade de União dos Palmares, né, trabalhando no campus Zumbi dos Palmares. Então, eu não conseguia, primeiro, entender alguém dando aula no curso de letras, né, que eu sou profissional de letras, eu trabalho com linguagem, com literatura oral, com história oral, por isso a minha ligação também com o movimento negro, porque ele está permeado, os candomblés, os terreiros de candomblés estão permeados de oralidades, e essas oralidades, para mim, é uma coisa extraordinária do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de ouvir, de anotar, de gravar, de reproduzir, de produzir documentários, de fazer as minhas análises. E aí, não tem como você estar dando aula numa universidade fincada num lugar e você fazer de conta que o movimento negro não existe, que a Serra da Barriga não existe. Então, eu fiz a minha leitura de entorno e pus o movimento negro como sendo o principal tema transversal que perpassa a formação do conhecimento do aluno de letras, no caso, meu aluno, né, do futuro professor, né, com essas questões. Então, eu me envolvi com o movimento dos capoeiras, eu me envolvi com o movimento dos babás e das iaiás, eu passei a frequentar os terreiros de Alagoas, eu passei a aprender com essas pessoas, a ser convidado com essas pessoas. E eu vou dizer uma coisa a vocês que me escutam. Eu, embora seja católico de formação, a minha família seja uma família católica, fervorosa, do Alto Sertão do Rio Grande do Norte, eu sou potiguar, né? Eu moro em Alagoas há 16 anos, mas eu sou potiguar de origem, de nascença. Eu aprendi nesses últimos 16 anos com os candomblés, com os terreiros, com a cultura afro-brasileira latente nessas terras, nesses lados dos sertões do Brasil, do Nordeste do Brasil, coisas que a Igreja Católica, que a cultura branca, né, eurocêntrica, nunca me ensinou, nunca me orientou. Um exemplo é o respeito que se tem às crianças, o respeito que se tem aos idosos, o respeito que o candomblé ensina. Travou? Tá bem? Tá tudo bem? Certíssimo. Então, aprendi o respeito às crianças, o respeito aos idosos, num país que mata criança, que vulnerabiliza crianças, que não dá criança, que põe as crianças nas escolas. Você chega numa casa de candomblé e as crianças são recebidas de braços abertos, para além da festa de Santo Cosme e Damião, o respeito aos mais velhos, né? Um país em que escanteia os seus idosos, que faz de conta que os idosos são lixo, que se insiste em negar direitos. Você tem no candomblé esse ensinamento de respeito às pessoas que têm essa experiência, que, portanto, viveu muito e que tem essa sabedoria ancestral acumulada para repassar para outras pessoas. No momento em que o nosso país, por exemplo, por falta de políticas públicas, mais avança a destruição das nossas matas, da nossa natureza, da nossa mata, da nossa Amazônia, não é? Em função de todas essas políticas equivocadas que estão aí, estão aí os terreiros de candomblé ensinando ao povo brasileiro que a natureza precisa ser preservada, que a água dos rios precisa estar limpa, que as energias que circulam ali retornam para as pessoas e que então ensina coisas muito caras que muitas vezes a igreja católica, com sua onipotência e sua onipresença, ela não consegue dar conta dessas coisas, né? Então fui me envolvendo com esses movimentos todos, fui participando dessas festas. Logo depois integrei o Comitê Gestor da Serra da Barriga, né, que é o órgão que faz
a definição política daquele órgão, que hoje temos o acesso construído, foi inaugurado o ano passado, temos hoje a Serra da Barriga patrimônio imaterial do Mercosul, material e imaterial do Mercosul, graças à luta do povo e à resistência do povo negro alagoano. Hoje nós temos uma pauta de circulação de turismo étnico religioso na Serra da Barriga, que devolve a essa mesma sociedade com emprego, renda, com o fomento da cadeia do artesanato, da cadeia criativa, da cultura popular, que lateja nas comunidades quilombolas alagoanas, que lateja que aliás está sacralizada nos candomblés, para você ver a beleza. Por exemplo, o trabalho com as crianças, os afoxés de Alagoas são exemplos, são modelo, escolas de música envolvendo as crianças, escolas de dança, ensinando os passos orixás às crianças, tornando aquilo um hábito, um lugar comum. Então, eu fui me familiarizando com essas questões, organizando os movimentos, representando a Universidade Estadual de Alagoas nesses movimentos. Em 2010, eu me torno reitor da Universidade Estadual de Alagoas, cumpri mandato até 2014. E em Alagoas teve uma coisa muito emblemática, teve uma cena que aconteceu em 1912, que foi o chamado Quebra de Xangô. Eu acho que foi por isso que a professora Cristina e a professora Regina me chamaram para contribuir nesse debate hoje, para socializar essa experiência. Em 1912 formou-se em Maceió o que se chamou de Liga Republicana Combatente, a partir de uma rixa, de um problema político gerado pelo então governador Fernandes Lima e Euclides Malta, que era candidato a governo, estava querendo ocupar o espaço de Fernandes Lima. Então, a partir daí, girou, diziam que o Fernandes Lima recebia orientação espiritual de uma mãe de santo, aqui de Alagoas, aqui de Maceió, né? E que aquilo era prática do diabo, era prática satânica, e que ele tinha ligação com essas coisas, e essa liga saiu destruindo todos os terreiros de candomblé de Maceió, quebrando os pejis, batendo em mãe de santo, batendo em pai de santo, filho de santo. Foi uma cena que ficou no imaginário do povo alagoano durante muito tempo, de forma que candomblé aqui em Alagoas se confunde com o Xangô alagoano. E o Xangô alagoano, nesses termos, em função desse episódio, desse quebra de 1912, ele passou a ser rezado baixo, em função exatamente do medo. Então, nós, em 2012, no meio do nosso primeiro mandato de reitor à frente da universidade, nós pedimos uma audiência, na época, com a ministra da Cultura, Marta Suplicy, era o presidente Lula. O presidente Lula foi um presidente que eu me sinto muito à vontade de dizer que fui reitor na época dele e consegui trazer muito dinheiro para Alagoas, muito investimento para negros, foi a minha primeira turma de índios. Fizemos o projeto Xangô Rezado Alto em 2012, com dinheiro do então Ministério da Cultura, onde a gente organizou uma pauta imensa durante os anos de 2012 e 2013. O nome do evento chamou-se Xangô Rezado Alto, que era um contraponto ao Xangô Rezado Baixo. Então nós fizemos um plano de trabalho longo, com produção de documentários, com os iaiás e os babás e as iaiás, os mais maduros, os mais experientes do Estado. Produzimos um DVD, fizemos uma cartilha com essas orientações, distribuímos numa impressão fabulosa, com o CD enganchadinho dentro do livro, distribuímos esse material em todas as escolas públicas do Estado de Alagoas, né? Isso foi uma das primeiras ações desenvolvidas. Em fevereiro, as atividades se iniciaram com o pedido de perdão pelo então governador Teotônio Vilela Filho. O governador Teotônio Vilela adorou a conquista desse recurso e a importância da Universidade Estadual de Alagoas naquele momento ter abraçado aquela causa, aquela luta, né? E promover um evento. Então nós fizemos uma noite de gala na Praça dos Martírios, em frente ao Palácio dos Martírios, um grande palco montado. Trouxemos Mariene de Castro, uma artista baiana, cantora que todos vocês conhecem.
Eu, a mãe de santo, mãe Miriam, mais antiga do estado, eu vestido de reitor, com minhas vestes talares, a mãe de santo muito bem paramentada, com suas roupas, passamos em revista à tropa, ao governo. O governador escreveu um decreto pedindo perdão pelo quebra de 1912, né, num evento bonito. Fizemos todos os grupos de terreiros, de candomblés, que tinham afoxés montados, constituídos, vivos, envolvendo crianças, jovens, fizeram as suas apresentações. O projeto cobriu recursos para todos esses terreiros se organizarem, comprar o figurino, a maquiagem, o material todo para a turma se apresentar, né? E a partir daí foi desencadeada uma grande agenda. Congresso, primeiro congresso de Babalorixás e Elorixás de Alagoas, primeiro congresso de juventude de terreiro de Alagoas, um prêmio de 10 prêmios de 10 mil reais para a produção de atividades culturais, artistas culturais ligados ao movimento terreiro, né? E fizemos o melhor de tudo isso. Fizemos isso entrelaçado com o dia a dia da universidade, relacionando, já que essas questões perante a lei brasileira são obrigatórias no currículo das nossas licenciaturas e dos nossos bacharelados. Fizemos tudo isso atravessando a formação dos outros licenciados, dos cursos, na medida em que a turma, os alunos, os estudantes das diversas licenciaturas, a turma toda da educação básica era convidada a participar, né? Então nós fizemos um grande movimento. Isso resultou num livro que foi organizado e publicado pela editora da universidade, A Presença Negra em Alagoas, editado pela editora da Universidade Estadual de Alagoas, a EduNeal, e depois nós conseguimos uma segunda edição com a editora do Senado. A editora do Senado tem se especializado muito nessas questões culturais, e nós, quando se esgotou, o livro, hoje, em Alagoas, é uma referência quando os avaliadores externos vêm avaliar os cursos para conceder renovação de atualização de cursos das universidades públicas e privadas de Alagoas. O nosso livro, ele é um material base, porque ele foi com professores da UFAL, da UNEAL, do Instituto Federal, uma grande composição interdisciplinar, cada professor estabelecendo seu recorte, falando do tema de negritude. Um falou de candomblé, outro falou de comunidades quilombolas, outro falou dos artistas populares, né, que se preservam, que se mantêm vivos, né, sacralizados, né, nas comunidades quilombolas de Alagoas. E nós, quando terminei o meu segundo mandato, em 2018, a minha última ação como reitor da Universidade Estadual de Alagoas foi inaugurar o campus Zumbi dos Palmares, uma estrutura moderna que até então funcionava em escolas locadas, funcionava precariamente. Nós inauguramos o campus inteiro, com toda a estrutura, com um museu de cultura popular, homenageando a comunidade quilombola Muquem e os artefatos que são produzidos na argila, no barro utilitário e no barro figurativo, dando aos turistas que chegam à União dos Palmares e que vêm atrás da história da negritude de Zumbi dos Palmares, mais uma opção de um espaço estético, né, que está alocado dentro da universidade, com a missão de fazer ensino, pesquisa, extensão, dialogar com a licenciatura, dialogar com a educação básica, dialogar com a comunidade, né, nessa perspectiva da perspectiva do museu social, do museu linkado com a sociedade, o museu exibindo o barro da comunidade, uma comunidade negra, né, que faz panela de barro, que para muitos aquilo não vale nada, né, são um bolão de barro. Quer dizer, você conseguir exibir, projetar a produção de barro daquelas pessoas, né, e divulgar a história dos descendentes de Zumbi dos Palmares dentro da Universidade Estadual de Alagoas. Então, isso tudo foi parte dessa agenda institucional em que, na época, a gente fez um grande rebuliço, um grande movimento, porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. A gente chamou a UFAL, chamamos a Secretaria de Educação do Estado, chamamos o IFAM, que é quem lida com essas políticas de patrimônio imaterial, chamamos todas as instituições, os movimentos organizados, as federações, né, do axé daqui de Alagoas. E qual foi o resultado de tudo isso? A importância que a universidade pública cumpre no fomento
a essa discussão, em estar problematizando essas discussões, em estar trazendo essa discussão para dentro da formação dos nossos licenciandos, que serão os futuros professores, para ao verem uma criança chegar na escola, nas primeiras séries do ensino fundamental, com uma guia de orixá no pescoço, e ela não se entronche para ela, né? Se entronchar é uma palavra muito comum usada aqui em Alagoas, mas que ela entenda que ali é uma representação, é uma simbologia, né, de uma religião de matriz africana, que aquela criança, que os pais daquela criança cultuam, e isso fazer parte desse processo todo que a sociedade moderna ainda tem muita dificuldade de conviver, que é lidar com as diferenças, que é respeitar o outro, que é entender o outro na sua singularidade, na sua identidade, né, de respeitar, de compreender. Eu sempre costumo dizer a meus alunos, ninguém precisa ser do candomblé, ninguém precisa ir cultuar o candomblé, bater cabeça para o orixá num terreiro de candomblé, mas precisa respeitar. Respeitar porque foram os negros que construíram, em grande medida, nos seus lombos, a história, a cultura, a memória, a identidade do povo brasileiro, da cultura brasileira. Mesmo que não seja chique, mas essa cultura branca, eurocêntrica, europeia, que se acha o máximo, reconhecer a importância que o negro teve na construção da sociologia, da história e da cultura brasileira. Então, esse é o nosso desafio, enquanto universidades, enquanto elite intelectual do país, preocupada com essas questões, que pesquisa as nossas africanidades, que devolve com serviços, com ações que impactem positivamente na vida das pessoas. E hoje, o povo negro alagoano, ele tem, em alguma medida, após essa grande pauta desenvolvida pela Universidade Estadual de Alagoas, com várias outras instituições, nos anos de 2012 e 2013, um olhar diferenciado nas políticas públicas, a compreensão de que essas pessoas são importantes na construção da nossa historiografia. Dito isso, eu encerro a minha fala, eu falo muito e me coloquei à disposição para o debate, para que quem quiser participar, quem quiser fazer alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, enfim. Muito obrigado. Jairo, muito inquietante a sua fala. E aí, então, com o encerramento da fala do Jairo, a gente passa para o segundo momento, que serão abertos para as pessoas que estão nos assistindo, façam as questões, né? Eu quero iniciar dizendo assim que acho riquíssima essa discussão que fizemos hoje. Vai ter uma interferência. Está ouvindo? Uma riquíssima discussão do que a gente está fazendo hoje, e a fala de todo mundo me suscitou algumas questões, né? E da onde eu faço essa questão principalmente do âmbito da universidade, dessa relação, nessa cooperação. O Tiago, na sua fala, ele levantou muito sobre a questão da pluralidade, da diversidade, né? E também alguns pontos assim, das pessoas, dos frequentadores das religiões matrizes africanas, em especial do candomblé, enquanto pessoas que necessitam, né, deste conhecimento, dos seus direitos, principalmente em termos de um Estado que hoje, como levantou o Jairo, está cada vez mais fascista, mais estreito, né? E mais com Jesus particular deles, né? Que atende a todas as suas vontades, e essa vontade, como levantou o Jairo, ela retira negros, mulheres, gays, todas as ditas minorias, mas que são minorias com relação ao acesso ao capital, não minoria numérica, né?
dessa relação. A Bia, na sua fala, levanta muito a questão, né, dividida entre a questão do racismo e do desconhecimento. Fico, assim, muito inquieta, assim, até que ponto esse desconhecimento não é um racismo que evita conhecer, que evita observar, né? E o Jair, na sua fala, releva assim, uma própria ação estratégica de acabar, de diminuir essa questão da intolerância religiosa e de fazer valer essa religiosidade dessa relação. Então, a minha questão inicial seria assim, para vocês, para os três, né, na verdade, qual é o papel das principais ações políticas em termos de ações públicas que poderiam ser feitas no âmbito da universidade, no âmbito dos movimentos sociais, planejadas, que vocês acham que poderia diminuir ou acabar com a questão da intolerância religiosa e com o racismo que está escondido em torno dela?